tem uma porção de vezes, uma porção de situações em que você pode pegar algo aí que é totalmente direto e encontrar uma probabilidade teórica. E de que diabos eu tô falando? Vem comigo. Ora, deixa eu escrever aqui, ó. Teórica. Então, uma probabilidade teórica, beleza? Um dos exemplos mais básicos de todos é quando você joga uma moeda pro alto. Uma moeda aí totalmente honesta. E esse jogo que você joga na moeda, jogando ela pro alto, lançando ela pra cima, é também totalmente honesto. E nesse caso, você tem 2 resultados possíveis. Quais são esses resultados? Ora, eu posso ter cara, né? Tenha saído pra cima, ou coroa. E aí, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a probabilidade de eu obter cara, tá? Teoricamente, eu tenho 2 possibilidades e cara é uma dessas 2 possibilidades. Nesse caso, então, nós temos uma probabilidade de meio, uma em cada 2 vezes. Então, teoricamente, eu tenho uma moeda que é completamente honesta e meu jogo também, para moeda pro alto, lançar a moeda pro alto que eu faço, é completamente honesto. E nesse caso, a probabilidade teórica de eu obter cara é de 1 sobre 2, 50%. Eu posso ter também o mesmo pensamento para um dado. Olha só, um dado completamente honesto, né? Vai ter 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso me perguntar nesse caso qual a probabilidade de eu obter um resultado que é maior ou igual a 3. Vamos lá. Nesse caso, eu tenho 6 resultados possíveis, né? E teoricamente, como os 6 são igualmente possíveis, né? Na teoria, então eu tenho que maior ou iguais a 3 são esses 4 aqui, ó. Então é 4 sextos. E nesse caso eu posso reescrever 4 sextos como sendo 2 terços, certo? São a mesma coisa. Bem, isso daqui que eu fiz é para coisas bem simples, como dado, jogar a moeda. Agora, se eu tivesse coisa mais complexa, por exemplo, computadores fabulosos, ou ainda posso jogar esses dados, sei lá, numa planilha e pedir para calcular tudo isso daí, né? Teoria, quanto que vai dar. Agora, tem coisas que extrapolam essa probabilidade teórica aqui. Digamos, por exemplo, que você esteja jogando, sei lá, futebol americano. E aí você se pergunta, sei lá, qual é a probabilidade de eu marcar uma determinada quantidade de pontos? Isso não é uma coisa muito fácil de determinar, pois isso envolve o que seres humanos estão fazendo. A mente das pessoas é muito difícil de ser prevista. De repente aí, ó, nós temos condições climáticas que podem estar envolvidas, sei lá, muitas coisas. A pessoa pode ficar doente, a bola pode estar molhada, enfim. Quem sabe o que mais pode influenciar na quantidade de pontos que um jogador pode marcar no futebol americano. E nesses tipos de situação, é mais interessante a gente pensar em probabilidades experimentais. Certo? E nas probabilidades experimentais, nós estamos apenas interessados em saber qual é a probabilidade de determinado resultado sair baseado em experiências anteriores. Então, por exemplo, olha aí, ó. Digamos que você tenha esses dados aqui, lá do seu time de futebol. E aí você fez um histograma com a quantidade de pontos que esse time marcou numa determinada quantidade de jogos. Por exemplo, em 2 jogos aqui, ó, ele fez 9 pontos, de 0 a 9, né? Em 4 jogos fez de 10 a 19 pontos. Aqui nós temos 5 jogos em que esse time marcou de 20 até 29 pontos. Em 3 jogos, o time marcou de 30 a 39. E em 2 jogos, marcou de 40 a 49 pontos. Olha aí. O número de jogos, então, até agora que você marcou aqui, ó, são quantos? 2 mais 4, né? 2 mais 4 mais 5 mais 3 mais 2. Quanto isso vai dar, então? 6, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 2, 16 jogos. E você agora está curioso a respeito do jogo número 17. Você marcou aqui, ó, sobre 16 jogos. E sobre o jogo 17, quantos pontos? Qual a probabilidade do seu time marcar aí uma certa quantidade de pontos? Então vamos calcular aqui, ó, a probabilidade de você conseguir marcar o número de pontos, sei lá, maior ou igual a 30, por exemplo. Novamente eu explico para você que é muito difícil calcular nesse caso aqui essa probabilidade teórica, pois você não sabe exatamente se vai dar esse resultado que você vai calcular. Tem muita coisa envolvida. Afinal de contas, nós não conseguimos prever o futuro, é ou não é? Talvez, sei lá, um jogador fique doente, ou então alguém grite lá da arquibancada alguma coisa que influencie negativamente o time. Nunca se sabe o que pode acontecer. É um sistema incrivelmente complexo. Porém, eu posso estimar o que vai acontecer baseado em experiências anteriores desse time de futebol. Portanto, nesse caso que eu vou calcular, vai ser apenas uma estimativa. Tá? Porque eu não posso dizer exatamente, não, de repente vai que esse time pega uma defesa muito fraca ou pega uma defesa muito forte. Eu não sei, isso aqui é apenas uma estimativa. Nunca se sabe exatamente o que vai acontecer. Estou calculando aqui baseado em experiências anteriores. Portanto, nesse nosso caso aqui, nesse nosso cálculo, em quantos jogos, baseado nas experiências passadas, eu consegui marcar, o meu time conseguiu marcar uma quantidade de pontos maior ou igual a 30. Ele conseguiu marcar aqui, ó, nesses 3,
e nesses dois aqui, ou seja, em 5 jogos, de um total de 16. Então a probabilidade vai ser 5 em 16. Lembrando que eu não tenho como ver se realmente, se eu realizar esse experimento N vezes, se isso vai acontecer de fato, mas é apenas uma estimativa, como eu falei. Assim, nesse caso, eu não posso dizer que com certeza nós temos 5 16avos de chance de ganhar no próximo jogo, claro que não. Pois eu não sei como vai estar aí o ânimo dos jogadores, eu não sei de muita coisa que envolve o espetáculo. E eu tenho até algumas reservas em chamar isso daqui de probabilidade, pois isso daqui é apenas um indicador, isso aconteceu em 5 dos últimos 16 jogos, é ou não é? Portanto, é apenas algo que me indica um possível resultado, mas que não me garante nada. Então, sei lá, vai que de repente a maquiadora do seu time foi demitida, ou, sei lá, um jogador do seu time cresceu 3 centímetros e aí ficou melhor, enfim, pode ter N coisas acontecendo que vão aí influenciar no resultado do próximo jogo. Então encare essa probabilidade aqui experimental como apenas uma estimativa, um indicador do que pode acontecer. Até o próximo vídeo.